Bom dia, meus irmãos. Eu voltei para falar do catecismo. Hoje eu parei no 509 e vou voltar na 1913. Vou falar sobre a responsabilidade e participação. A participação é o envolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. É necessário que todos participem na promoção do bem comum, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha. Este dever é inerente à dignidade da pessoa humana. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem a responsabilidade pessoal, pelo cuidado na educação da prole, por um trabalho consciencioso. O homem participa no bem dos outros e da sociedade. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. As modalidades de tal participação podem variar de um país para o outro ou de uma cultura para outra. Deve louvar a maneira de proceder daqueles em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. A participação de todos na realização do bem comum implica, como dever ético, uma conversão sempre renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios, pelos quais alguns escapam às malhas da lei e às prescrições do dever social, devem ser firmemente condenados por serem incompatíveis com as exigências da justiça. É necessário se ocupar com o desenvolvimento das instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecerem os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os estimula a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Eu vou resumir. Não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Toda a comunidade humana, para se manter e se desenvolver, tem necessidade de uma autoridade. A comunidade política é autoridade pública, e a autoridade pública tem seu fundamento na natureza humana e, por isso, pertencem à ordem estabelecida por Deus. A autoridade é exercida de maneira legítima, se estiver ligada à busca do bem comum da sociedade. Para atingi-lo, deve utilizar meios moralmente aceitáveis. É legítima a diversidade dos regimes políticos, contanto que concorram para o bem da comunidade. A autoridade política deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. O bem comum compreende o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingir mais completa e diligentemente a própria perfeição. O bem comum comporta 3 elementos essenciais: o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, a prosperidade ou o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade, a paz e a segurança do grupo e de seus membros. A dignidade da pessoa humana implica a procura do bem comum. Cada pessoa deve se preocupar em suscitar e conservar as instituições que aprimoram
as condições da vida humana. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O bem comum de toda a família humana pede organização social internacional. Essa foi a explicação, foi o resumo de tudo que foi lido aqui atrás. Que veio, fui lendo e fui chegando aqui. Aqui o autor deu essa explicação. Que não existe autoridade que não venha de Deus. Todo mundo sabe disso. As autoridades, elas foram estabelecidas por Deus. Toda comunidade, para se manter, tem que ter necessidade de uma autoridade. A comunidade pública, a autoridade pública, tem seu fundamento na natureza humana. Por isso, a ordem tem que ser estabelecida por Deus. A autoridade é exercida de maneira legítima. Se estiver ligada à busca do bem comum da sociedade, para atingi-la, deve utilizar meios moralmente aceitáveis. É legítima a diversidade dos regimes políticos, contanto que concorram para o bem da comunidade. Tudo tem que ser para o bem comum da comunidade, de todos nós. A autoridade política deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, garantindo assim o exercício da liberdade. O bem comum, que é o conjunto daquelas condições da vida social, permite aos grupos e a cada um de seus membros atingirem mais completa e diligentemente a própria perfeição. O bem comum, são 3 elementos. Primeiro, o respeito dos direitos fundamentais da pessoa, que precisamos ser respeitados, né? A prosperidade e o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade, que a gente tem que ter o coração espiritualmente, cheio de espírito. A paz e o grupo de seus membros. Precisamos de paz. Como é que vamos viver sem paz? A dignidade da pessoa humana implica a cada um do bem comum. Cada pessoa deve se preocupar em suscitar e conservar as situações que aprimoram as condições da vida humana. A gente tem que conservar tudo que faz a gente viver numa vida mais tranquila. E cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O Estado tem que nos defender de todas as maldades que andam por aí. O bem comum de toda a família pede a organização da sociedade internacional. Acho que eu expliquei mais ou menos. Deu para vocês entenderem, né? Eu acredito. Agora, eu vou passar para o artigo 3, que fala da justiça social. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter que lhes é devido conforme sua natureza e sua vocação. A justiça está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. O respeito à pessoa humana. Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. A pessoa representa o fim último da sociedade, o qual lhe será ordenada. A defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana nos foram confiadas pelo Criador.
Em todas as circunstâncias da história, os homens e as mulheres são rigorosamente responsáveis e obrigadas a esse dever. O respeito à pessoa humana implica que se respeita os direitos decorrentes de sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se lhe há a ela se impõe. São eles que fundamentam a legitimidade moral de toda autoridade. Uma sociedade que os despreza ou se recusa a reconhecê-los em sua legislação positiva, mina e própria legitimidade moral. Sem esse respeito, uma autoridade só pode apoiar-se na força ou na violência para obter a obediência dos seus súditos. Cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade e distingui-los das reivindicações abusivas ou falsas. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito desse princípio. Cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida aos meios necessários para mantê-la dignamente. Nenhuma lei seria capaz por si só de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho, o egoísmo que constitui obstáculos para o estabelecimento da sociedade verdadeiramente fraternas. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade, que vem em cada homem próximo um irmão. O dever de tornar-se próximo do outro e servi-lo ativamente torna-se ainda mais urgente quando esse se acha mais carente. Em qualquer setor que seja, todas as vezes que fizesse isso a um dos mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que eu fizesse. Está lá em Mateus 25:40. Esse mesmo dever se estende àqueles que pensam ou agem diferentemente de nós. A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Estende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é compatível com o ódio ao inimigo, como pessoas, mas não como com o ódio ao qual este pratica como inimigo. Não devemos, meus irmãos, ter inimizade com ninguém. A doutrina de Cristo que pede que a gente deve de exigir o perdão das ofensas. Não podemos ter ódio. Qual igualdade, agora eu vou ler no 2 ainda, igualdade e diferença entre os homens. Criados à imagem de Deus único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem, resgatados pelo sacrifício de Cristo. Todos são convidados a participar na mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igualdade. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Qualquer forma de discriminação dos direitos fundamentais da pessoa, seja essa discriminação social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor ou na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, por contrário ao plano de Deus. Meus irmãos, não podemos discriminar ninguém pela cor, pela condição, por ser pobre, porque fala errado, até mesmo por ter outra religião que não seja a mesma nossa. Ela é contrária, tudo isso é contrário aos planos de Deus.
Ao nascer, um homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Percebem-se diferenças relacionadas à idade, às capacidades físicas e aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que um pode se beneficiar. A distribuição das riquezas, os talentos, não são igualmente distribuídos. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa, e aqueles que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que deles precisam. Meus irmãos, se eu ganho muito e tenho muito, eu devo dividir com meu irmão. Pelo que eu estou entendendo, é assim que Deus quer. Que a gente, que se você tem um pouco a mais, você tenha a benevolência, a partilha. Tenha a generosidade de partilhar com seu irmão. Você não pode pensar em ter enriquecimento mútuo só para você. Pense no seu irmão também. Eu não dou todas as virtudes na mesma medida a cada um. Existem virtudes que eu distribuo dessa maneira. Ora a um, ora a outro. A este a caridade, a outro a justiça, a esse a humanidade, aquele a fé viva. Distribui muitas graças e virtudes, espirituais e temporais, como tal diversidade que não concede tudo a uma só pessoa, para seres obrigados a usar de caridade uns para os outros. Então, ele já não distribui a riqueza, ele distribui para um só, é distribuído para vários. Agora, para uns ele dá a caridade, para outros ele dá a justiça, para outros ele dá a humildade, para outros ele dá uma fé viva. Ele distribui muitas graças, virtudes espirituais e temporais. Nós é que temos que ser obrigados a usar de caridade uns para os outros. Quis que todos tivessem necessidade uns dos outros e que fossem meus ministros das distribuições nas graças e nos dons que de mim receberam. Ele dá tudo isso para nós, então ele quer que a gente, não precisa, que a gente mesmo distribui aquele que você vê que precisa. Existem também desigualdades injustas que atingem milhões de homens e mulheres. Elas são em evidente contradição com o Evangelho. Existem também desigualdades injustas que atingem milhões de homens e mulheres. Elas estão em evidente contradição com o Evangelho. Eu acredito que essa contradição que ele está falando aqui é porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem coragem de ajudar. Então ela entra em contradição com o Evangelho. O Evangelho manda amar a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo. A vida, a igual dignidade das pessoas requer que chegue às condições de vida mais justas e mais humanas. Se todo mundo se ajudasse, todos teriam uma vida mais justa e mais humana. As excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e povos da única família humana provocam escândalo e são contrárias à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e à paz social e internacional. Isso mesmo, meus irmãos. É por isso que há muita guerra, porque uns têm demais e outros não têm nada e acabam fazendo isso, e os pobres morrendo. Agora eu vou falar no artigo 3º, que é a solidariedade humana. O princípio da solidariedade humana, enunciado também sob o nome da amizade ou caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. Um erro, hoje amplamente difundido, é o esquecimento da lei da solidariedade humana e da caridade.
lei ditada e exposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade da natureza, racional, própria de todos os homens, seja qual for o povo a que pertence, como também pelo sacrifício redentor oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz a seu Pai Celeste em prol da humanidade pecadora. Deus quer que nós sejamos humildes uns com os outros. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço de um favor em obra social mais justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais facilmente sua solução consensual. Eu acredito que se todo mundo se unir, não querer só para si mesmo, ser rico sozinho, eu acho que as coisas vai ser assim, será como Deus quer. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com auxílio de todas as formas de solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregados e empregados, dos empregadores e dos empregados, na empresa, as nações, entre as nações, entre os povos. A solidariedade internacional é de uma exigência moral. Em parte, é da solidariedade que depende a paz mundial. Sim, a paz mundial vem da solidariedade. Eu acredito que um dia ainda vai acontecer. A virtude da solidariedade ultrapassa os bens materiais, difundindo os bens espirituais da fé. A Igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais muitas vezes abriu novos caminhos. Assim, ao longo dos séculos, vai cumprindo a palavra do Senhor. Sim, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E sua justiça será acrescentada, Ele dá por acréscimo. A gente busca o reino de Deus, porque Ele dá. Se você reparte um pouco do seu pão, com certeza não vai faltar. Porque Deus, Ele te dá por acréscimo. Se Ele viu que você deu, que você é bom, tenha certeza, não vai faltar para você. Há 2000 anos, vive e persevera na igreja, na alma da igreja, esse sentimento que levou e ainda leva as almas ao heroísmo caritativo, nos monges agricultores, dos libertadores dos escravos, dos que tratam dos enfermos, dos mensageiros da fé, da civilização da cultura e de todas as gerações e todos os povos, visando criar condições sociais capazes de possibilitar a todos uma vida digna de homem e de cristão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou parar, meus irmãos, porque eu já li 23 minutos. Ficou faltando o resumo. Mas daqui a pouco eu volto e faço o resumo para vocês dessa leitura que eu fiz agora. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.